Opa, aqui é o Lucas que está falando e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos que diferenciam os pianistas de alto desempenho daqueles que talvez não tenham um desempenho tão satisfatório. O fato é que existem N fatores que contribuem para uma pessoa ter um desempenho de excelência no piano. A gente pode elencar, por exemplo, o tempo que ela tem disponível para estudar. A gente pode elencar para uma pessoa adulta que está começando no zero no piano, a experiência que ela teve durante a infância com a música, isso influencia sim um adulto na hora que ele vai aprender. Uh, Se a pessoa tem um instrumento ou não, enfim, existem N fatores que vão colaborar para que aquela pessoa tenha um desempenho satisfatório no piano. Mas nesse vídeo eu quero elencar para vocês o grande segredo que eu considero para que qualquer pessoa possa desenvolver aí uma habilidade extraordinária no piano. Tá? Então eu vou começar com a minha apresentação dos slides. E aqui eu coloco o título do vídeo, né? O segredo que diferem os pianistas com alto desempenho. Tá? A minha fala vai estar toda baseada nesse livro chamado Maestria, as chaves do sucesso e da realização pessoal. Então vou falar um pouquinho desse livro e como é que eu cheguei nesse livro para apresentar esse vídeo. Esse livro foi escrito pelo George Leonard, eu não sei falar inglês muito bem, e ele é um professor de Aikido que começou a estudar Aikido durante a sua fase adulta, tá? Ele chegou ao nível de faixa preta e começou a lecionar também Aikido. Nesse livro, ele descreve a experiência que ele teve durante essa jornada do Aikido e também ele vai elencando aí quais são as habilidades que ele considerou que fez com que ele chegasse no patamar de faixa preta no Aikido. Ok? Eu considero esse livro como um dos grandes livros que eu li durante a minha vida. Esse livro me fez repensar muito como eu via diversos aspectos da minha vida, inclusive aspectos profissionais, como pianista e como professor de piano, como eu via os meus alunos aprendendo. Então, assim, de verdade, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, com certeza esse livro vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá? Então, eu já estou deixando uma recomendação de leitura, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou começar então falando sobre como é que as pessoas pensam que é a escala evolutiva no piano. Então aqui a gente tem um gráfico linear, né, uma linha reta, sempre crescente, na qual a pessoa ela começa aqui do zero, né, ela começa aqui sem nada, e aqui seria, vamos dizer assim, um nível top de performance pianística, ou a gente pensa que essa linha sempre vai ser crescente, né? Então a gente começa hoje e todas as aulas, todo o processo, se você fizer 100% corretamente, se você fizer assim, tudo que o professor pedir, se você conseguir estudar e se você conseguir, você vai evoluir numa linha reta e vai ser sempre assim, você vai sempre crescer, crescer, crescer até chegar no topo. Eu tenho uma informação para passar para vocês que não é assim que acontece. Mesmo você seguindo 100% de toda a instrução, vai ser assim que vai acontecer a aprendizagem pianística. Você cresce uma quantidade X de conhecimento e desenvolvimento pianístico e logo em seguida a gente tem essa partezinha aqui do gráfico que o autor mesmo escreve como fase de estagnação. Depois você tem uma outra crescente, uma fase de estagnação, uma outra crescente, uma outra fase de estagnação, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, isso. Então, é assim que acontece a aprendizagem pianística. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês entenderem como que acontece isso daí. Então, vamos pensar uma pessoa que
começa a aprender piano do zero, ela não sabe nada de música, ou de repente ela sabe alguma coisa que ela aprendeu nas aulas da escola, enfim, em algum lugar que ela aprendeu. Então ela basicamente não sabe nada de música. Imagina em uma primeira aula de piano. As minhas primeiras aulas de piano, a pessoa, ela já vai saber o nome das notas todas do piano, ela já vai saber onde que fica essas notas dentro do pentagrama musical, ela já vai conseguir fazer algumas coisas rítmicas e, quiçá, ela já vai sair tocando uma música. Imagina na cabeça de uma pessoa que nunca nem relou a mão no piano, o quanto de evolução que ela tem em uma única aula. Então é muito claro para ela que ela vai ter puxa, se eu aprendi isso em uma aula, imagina o que eu vou aprender na outra. E chega na outra aula, ela vai continuar aprendendo, porque ela já vai começar a fazer uma outra música, ela vai começar a tocar e vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí chega a primeira fase de estagnação. Essa fase de estagnação, e eu já disse isso anteriormente, mesmo que ela faça 100% do que o professor pede, mesmo que ela estude o tempo que o professor pedir, enfim, mesmo que ela faça tudo, vai existir essa fase de estagnação. E essa fase de estagnação é muito engraçado. Por quê? Porque você tem a sensação de que de repente você parou, você deixou de evoluir e que alguma coisa de errado está acontecendo. Aí que está a grande questão. Se você está com um professor que está te orientando da maneira mais correta possível, essa fase de estagnação nada mais é como se fosse uma panela de pressão que tivesse borbulhando lá dentro e que fizesse um boom para uma próxima fase de evolução. Daí você vai falar, nossa, parece que agora tudo faz sentido e tal, e vai começar a ter um desempenho super bacana, e vai começar a falar, nossa, olha que legal o tanto que eu cresci. E, de novo, depois de uma grande fase de crescimento, boom, outra fase de estagnação, tá? E, de verdade, vai sempre existir isso. E talvez aqui uma coisa de experiência própria, tá? Você tem uma fase de estagnação e conforme você for crescendo, as fases de estagnação parece que vão ficando cada vez maiores, tá? Então é muito importante e eu acho que isso é muito libertador quando você pensa que as coisas têm que acontecer dessa forma. E é interessante, por que eu falo isso, né? Por que eu falo que é muito libertador? Porque às vezes a gente tem uma cobrança muito forte de que as coisas elas têm que acontecerem, porque ai meu Deus, parece que eu tenho que evoluir, eu tenho que sempre estar numa crescente de evolução. E aí que entra uma coisa muito interessante, tá? Deixa eu mudar aqui. Eu coloquei essa imagem do Times Square, todo iluminado com milhões de pessoas, para justamente falar de um aspecto que é um aspecto muito importante, assim. A gente é bombardeado diariamente ou pela mídia, não vou falar só pela mídia, mas enfim, de tender sempre a ter esse pensamento de que a gente tem que sempre estar em evolução, sempre estar em evolução. Então, por exemplo, quando a gente olha para um outdoor e vê aquela pessoa toda trabalhada na academia e todo com corpo fitness, né? A gente fala, nossa, eu queria ter tanto aquele corpo, mas aí que tá, para que você tenha aquele corpo, você vai ter que entrar na academia, vai ter que fazer dieta e tal. E aí que entra uma coisa, a gente sempre compra a imagem, mas a gente nunca pesa o percurso que a gente tem que chegar lá, tá? E pra gente é sempre bombardeado com informação. Não, você tem que estar sempre no topo, ou você tem que sempre estar crescendo, e a gente é sempre bombardeado com essa falsa ilusão de que a gente sempre tem que estar crescente, numa linha crescente, e sempre tem que já estar no lugar e não curtir o processo. Acho que talvez esse seja o termo mais correto a ser utilizado aqui,
tá? Então a gente sempre é bombardeado com informações e com tenha sempre prazer, né? Esteja sempre no topo, enfim. Então a gente sempre tem esse pensamento, tá? E isso é contra aquilo que eu estava falando, né? Que quando a gente aprende piano, ou até outras habilidades, né? No caso, sei lá, se você for aprender a jogar tênis, primeiro antes de você jogar qualquer partida, você vai ter que aprender os movimentos básicos, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela já chega com a imagem comprada de que ela vai pegar numa raquete de tênis e já vai jogar uma partida e ganhar de alguma outra pessoa que já joga há muito tempo. Então, assim, é a mesma coisa no piano. Às vezes a pessoa ela chega e ela já tem a imagem de que ela vai sair de uma primeira aula tocando Chopin, tocando outros compositores ou músicas mais modernas, né? E não é isso que acontece, né? Então, essa imagem que é nos colocado sempre, talvez por um senso comum de que a gente sempre tem que estar no topo, ou que a gente tem que ter sempre uma evolução contínua que realmente atrapalha a gente durante esse processo, tá? Então, qual que é o segredo para alcançar a maestria, tá? O segredo é extrair prazer na prática em si, mas ainda nos momentos de estagnação. Isso que eu acho que realmente é a grande chave para você conseguir alcançar uma excelência no piano. Como assim? Extrair prazer na prática em si e ainda mais nos momentos de estagnação. Vamos pensar deixa eu pensar aqui um exemplo mais prático. Vamos pensar que você está nesse boom, né? Tipo, nossa, eu tô crescendo, tô crescendo, tô crescendo, tô crescendo, tô crescendo. E você chega numa fase de estagnação, tá? Quando você chega nessa fase de estagnação, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: isso não é pra mim, ou o que eu sei já é suficiente para que eu quero aprender. E daí você, na verdade, está se auto-enganando, enfim. Ou se não, você vai ficar obsessivo e vai consumir muita informação, muita informação, muita informação, e daí você não vai, porque a questão aqui não é a quantidade de informação que você sabe, a questão aqui é que esse é o processo natural, né? Então aí você vai se sentir frustrado porque parece que mesmo você buscando informação, mesmo você tentando sair dessa fase de estagnação, parece que nada muda, tá? Então, o grande segredo é você sentir prazer na prática, mais do que o lugar que você quer chegar. É claro que assim, quando a gente toca piano ou aprende qualquer outra coisa, a gente tem que ter claro o nosso objetivo na nossa cabeça. É como se a gente estivesse fazendo uma viagem de cruzeiro e que a gente fosse, por exemplo, para a Europa. A gente quer chegar na Europa, mas até a gente chegar na Europa, a gente tem todo um percurso e, quiçá, o percurso em si vai ser muito mais interessante do que a própria Europa. Entende o que eu estou falando? É você saber extrair o prazer no percurso mais do que no ponto de chegada. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente ter em mente. E extrair prazer no percurso significa você também extrair prazer nos momentos que você vai perceber que você parece que vai estar estagnado, mas na verdade não está, tá? Mais ainda nesse processo de estagnação, tá? Porque é nesses momentos que acho que são os grandes pontos de ruptura aí, de separar os grandes pianistas das pessoas que não conseguem evoluir, tá?
Agora, eu queria ressaltar alguns pontos extremamente importantes na minha fala, tá? Cuidado com a estagnação sem evolução. Isso é muito importante ressaltar essa diferença abismal da estagnação sem evolução, tá? Da estagnação sem evolução, da estagnação que funciona como se fosse um aquecer assim, né? Borbulhar por dentro de você para um próximo pico, né? E você tem que saber diferenciar esses dois tipos de estagnação, né? Então tem a estagnação que você e fica naquela mesma e não evolui e você não essa estagnação não é nada produtivo da estagnação realmente produtiva. E eu acho que a grande sacada aqui é a seleção do professor, tá? Isso é muito importante. Por quê? Veja bem, deixa eu voltar aqui para minha carinha. Veja muito bem. Uh, Você tem que confiar no professor, tá? Então aquele professor, ele vai saber o que está fazendo, mas dependendo do professor, tá? Eu não quero entrar em querer julgar alguém, enfim, todo mundo tem o seu mérito, mas às vezes, se você não selecionar muito bem seu professor, você vai entrar nessa estagnação sem evolução, porque aí realmente a coisa não flui. Por isso é muito importante selecionar o professor. E como é que eu seleciono um professor? Aí que tá o negócio. Como é que eu vou saber que aquele professor não está me enganando de certa forma, né? De um professor que realmente vai fazer com que os seus alunos evoluem. Então vamos para a próxima. Primeiro, tocar bem não significa um ensino de excelência, assim como um professor que não toque bem, ele não vai ser um bom professor, tá? Então são dois aspectos importantíssimos. Então assim, quando uma pessoa toca bem, não significa que ela é uma boa professora. Eu acho que talvez vocês devem ter experienciado isso em algum momento da sua vida, né? Às vezes você conhece ah, um bom profissional, tá? E que se você fosse pedir para ele te explicar como é que aquilo funciona, a pessoa às vezes não vai saber te passar ou você não vai entender nada que ela vai falar, porque uma coisa é a pessoa ser uma boa profissional, uma outra coisa é a pessoa saber explicar aquilo. E aqui eu quero ressaltar uma coisa muito importante que eu li de um outro livro, tá? Eu tô fazendo um link aqui, um livro muito bom, é assim, chamado Ideias que Colam, tá? E esse livro fala sobre um fenômeno que acontece naturalmente com as pessoas, que chama-se maldição de conhecimento. O que é maldição de conhecimento? Ele pegou o autor, eu não lembro direito muito bem assim como é que foi e tal, mas o autor ele colocou um experimento que foi feito em algum lugar do mundo, não vou lembrar, mas era mais ou menos assim. A ideia era que a pessoa ela tinha que reproduzir uma determinada música com palmas e uma segunda pessoa tinha que tentar adivinhar. Então ele começava. Na cabeça da pessoa que reproduziu essas palmas, no caso na minha, é muito claro a ideia musical que me veio à mente. Mas e pra você? Você saberia me dizer qual música que é? Vamos lá. A música que eu tava batendo palma era Parabéns pra você nessa data querida. Então era essa música. Aí perguntaram para as pessoas que estavam batendo palma o quanto de porcentagem você acharia que a outra pessoa ah, saberia que música que era. Tipo, quantos por cento da pessoa do outro lado saberia que música que era. As pessoas que estavam batendo palma ah, acharam que eu não vou saber o número exato, coisa de, sei lá, 80% das outras pessoas saberiam, né? Essa foi a média, enfim. O fato é que
as outras pessoas, elas foram pouquíssimos as pessoas que souberam que música que era. Onde que eu quero chegar aqui? Quando você aprende uma coisa, às vezes na sua cabeça a coisa está muito clara, tá? Porque você já aprendeu aquilo. E você transmitir esse conhecimento é, tem que ser feito de uma maneira com muita maestria, porque não é fácil. A gente não sabe o que não é ter mais aquele conhecimento e o processo como aquela pessoa pode galgar ah, e entender tudo aquilo que você quer passar, tá? Eu acho que isso é extremamente importante ser ressaltado nesse momento. Enfim, o que eu quero chegar aqui, eu acho que já ficou claro, é uma pessoa tocar bem piano, enfim, ela é sensacional, eu vejo os vídeos dela, eu já vi ela apresentando, nossa, eu quero aprender com aquela pessoa. Não necessariamente ela vai ser uma boa professora, porque ela precisa de estudar didática, né? Essa pessoa precisa de ter mil outros recursos para poder dar aula. E aí tem um outro ponto que é importante. Se uma pessoa não toca tão bem, como é que ela vai conseguir explicar para uma outra pessoa como é que faz? Se nem ela mesma consegue executar o piano com uma certa maestria, tá? Então isso é um outro aspecto importante, tá? Aí para você saber, agora é uma coisa muito prática, para você saber se o ensino é de excelência, observe os alunos daquele professor, tá? Então, como que você vai medir, saber se um professor é bom? Primeiro, então ele tem que saber tocar, tá? Né? Tem que saber tocar bem. E segundo, olhe para os alunos dele. Se ele tiver alunos que têm um nível satisfatório e que já estão numa crescente de evolução e que, enfim, esses alunos têm um desempenho já legal, você pode confiar nesse professor. Então, só recapitulando aqui, importante, importante. Cuidado com a estagnação sem evolução, que é essa estagnação que não tá fomentando nada para um próximo pico de evolução, né? Então, por esse motivo, é muito importante você selecionar um professor, tá? Segundo ponto, então, é você, na hora que for escolher um professor, quero aprender piano, ser mestre nisso, quero executar com maestria, então vou selecionar um professor, né? E esse professor não, ele tem que tocar bem, mas só tocar bem não significa nada. Ele tem que saber explicar, ele tem que saber ensinar. E como é que eu vou medir isso daí? Através dos alunos daquele professor, tá? Chegamos ao fim aqui dos slides, deixa eu voltar aqui, tá? Então, eu quero resumir aqui um pouco de tudo isso que eu falei, tá? Afinal, assim, qual que é o segredo que diferem os pianistas que têm alto desempenho dos outros? Eu acho que a grande resposta, como eu disse antes, é extrair prazer na jornada, tá? E quando você pergunta para qualquer pianista ou você vê entrevistas de grandes pianistas, você vai ver o brilho nos olhos que eles têm por fazer aquilo que eles fazem. E esse mesmo brilho nos olhos de uma pessoa que toca com orquestra ou que faz gravação de CD e que toca aquela música que você fala que lindo, maravilhoso, eles têm o mesmo brilho nos olhos quando eles vão começar a estudar ou quando eles começaram a estudar piano, que eles tinham que aprender como colocar a mão no teclado, como eu tenho que executar aquela nota, como é que eu tenho que executar aquele determinado ritmo, tá? E principalmente esse brilho nos olhos e esse prazer em fazer as coisas nas fases de estagnação que você já aprendeu que é natural, tá? Eu acho que isso é o grande diferencial, é justamente você entender esse processo, tá? E
entendendo esse processo, as coisas parecem que fluem mais. Eu me lembro que quando eu estava estudando piano e para mim eu estudei quando era criança, né? Então eu tive essa oportunidade quando eu comecei a estudar, mas durante diversas etapas da minha vida eu eu senti isso. Naquela época eu não soube colocar em palavras e enfim, mas eu gostava tanto que mesmo nessas etapas eu executava e estudava aquilo porque era muito prazeroso fazer as escalas e para mim era muito prazeroso fazer aquilo. Algumas pessoas poderiam pensar o contrário, poderiam pensar que isso não é pra mim, ou se não, tá bom que eu sei, ou às vezes aquela pessoa que eu vou pesquisar, não é possível que eu não consiga evoluir, tá? E eu lembro quando eu estava na faculdade, e desses momentos foi quando eu entrei na faculdade. Eu pensei inclusive até trocar o meu curso, né? Eu me formei em bacharel, que é o bacharelado em música, é voltado para as pessoas que querem tocar, né? E eu pensei em trocar para licenciatura, que eu não precisaria de. Eu precisaria me dedicar ao piano, mas não como no bacharel. Porque eu sentia que não estava evoluindo, que eu não iria, enfim, conseguir crescer, né? E quando eu li esse livro Maestria, depois que eu me formei, e isso me abriu muito a minha visão. E até em todos os outros aspectos da vida, né? Aspectos, às vezes, de relacionamento, né? Que você for pensar. Às vezes você está num relacionamento que nem sempre vai ser aquela crescente de paixão e de coisa, né? Então, é importante a gente entender esses processos, né? Na vida da gente, se você for pensar, isso é legal também que o autor, ele escreve isso no livro. Olha que legal, uma coisa que ele escreveu. Agora que a gente vai lembrando, até esqueci de colocar isso nos slides e na minha fala, mas uma coisa que ele coloca é que você entende que a sua vida vai se passar a maior parte dela em momentos de estagnação. E é muito verdade, porque se você for pensar, a gente não forma todo dia, a gente não compra uma casa todo dia, pensando em momentos que você vai estar em grande evolução e você fala, nossa, olha só onde que eu cheguei. Então, assim, não vai ser. Nem sempre você vai, sei lá, enfim, tocar com uma orquestra, enfim, seja o que for na sua vida, né? Nem sempre você vai ter um casamento, né? Então, esses grandes picos da nossa vida são, na verdade, os pequenos momentos e que os grandes momentos da nossa vida se passam nessa, nessa fase de estagnação, tá? Uh, Muito bem, então assim, é uma reflexão bastante profunda filosoficamente, essa reflexão que eu estou propondo para vocês. Mas eu acho que isso aplicado ao piano faz com que você consiga entender o processo e entendendo o processo você vai cada vez mais evoluir e é isso. Então, assim, vou continuar fazendo os vídeos, tá? Discutindo alguns aspectos que eu acho importante no piano, aspectos filosóficos de aprendizagem, enfim. Espero que vocês gostem e até uma próxima.